E se eu lhe dissesse que a chave para reverter uma das condições mais temidas do envelhecimento e da vida moderna não está em uma pílula cara ou em um procedimento cirúrgico, mas sim em um segredo escondido à vista de todos em sua própria casa e que pode ser ativado com um ritual de apenas 30 minutos? Essa é a ameaça iminente que enfrentamos. A insônia e a privação crônica do sono não são apenas um incômodo, são uma epidemia silenciosa que está minando sua saúde, sua memória, seu humor e, o mais grave, encurtando sua expectativa de vida de forma brutal. O inimigo não é a noite. O inimigo é o caos hormonal e neurológico que mantemos aceso muito depois que o sol se põe. Eu sou a doutora Camila Rodrigues e, durante meus anos de prática clínica, vi o que a privação de sono pode fazer. Lembro-me claramente do caso de Dona Elsa, uma executiva brilhante, que chegou ao meu consultório com tremores, crises de ansiedade e uma confusão mental que ela temia ser o início de algo muito mais sério. Ela mal conseguia formar frases coerentes. Seu problema não era o trabalho, era a absoluta e incapacitante falta de sono de qualidade que ela vinha acumulando há anos. O caso dela me marcou profundamente e revelou a urgência de encarar a insônia não como um sintoma, mas como a raiz de múltiplas patologias. Foi ali que percebi que a solução não era apenas receitar para dormir, mas sim reprogramar o cérebro para que ele aceitasse o descanso. É por isso que a informação que vou compartilhar aqui é uma promessa de exclusividade e um conhecimento profundo que vai muito além do superficial. Beba um chá antes de dormir. Neste roteiro completo, você aprenderá a ciência profunda por trás da insônia e como seu corpo se sabota, a jornada dramática e real de quem enfrenta esse problema, os erros comuns que você, sem saber, comete todas as noites. E, finalmente, eu lhe entregarei um método ritualístico completo de 30 minutos, centrado em uma ferramenta botânica negligenciada, que irá silenciar o ruído em sua mente e permitir que você durma como um bebê. Prepare-se, pois você está prestes a dar adeus à sua insônia. Antes que pudéssemos falar sobre a solução, você precisa ver a face do problema em sua forma mais humana. Conheça Dona Elsa, a paciente que mencionei, cuja vida era uma representação perfeita do herói às avessas. Na exposição, Elsa era o epítome do sucesso moderno, CEO de uma startup, maratonista amadora, mãe de dois. Ela se gabava de precisar de apenas 5 horas de sono. Ela via o sono como um luxo, ou pior, um tempo roubado da produtividade. Ela estava sempre ligada, sempre on, e considerava isso uma virtude. O conflito ascendente começou sutilmente. Primeiro, era uma dificuldade em pegar no sono. Ela deitava, mas a reunião mental continuava por horas. Ela tentava o de sempre. Camomila, meditação superficial, um aplicativo de sono. Não funcionava. Logo, ela começou a acordar às 3 da manhã, invariavelmente, com o coração acelerado. A negação era forte. É só estresse, dizia a si mesma. Mas os sintomas progrediram. Ela começou a esquecer senhas, a ter lapsos de memória embaraçosos durante reuniões e a ficar irritada com os filhos. O impacto crescente em sua vida diária era visível. Ela dirigia em modo zumbi, cometia erros financeiros e, o mais doloroso, seu casamento começou a se deteriorar devido à sua constante irritabilidade. As tentativas frustradas de solução, incluindo doses crescentes de melatonina de balcão que a deixavam grogue, apenas aumentaram seu desespero. O clímax veio em uma manhã de segunda-feira. Ela estava no carro, parada no sinal, e por alguns segundos ela simplesmente apagou. Um cochilo de 2 segundos que poderia ter sido fatal. O susto a forçou a buscar ajuda, mas a vergonha de admitir o quão descontrolada sua vida estava era imensa. Ela sentia que havia falhado em algo fundamental. O diagnóstico e consequências não foram de uma doença rara, mas de insônia psicofisiológica crônica e desregulação do ciclo circadiano. O diagnóstico real, no entanto, era a exaustão emocional e prática. A jornada após o diagnóstico foi de aprendizado e reconstrução. Ela precisou desaprender anos de hábitos destrutivos. O que a tirou da crise e o que vou compartilhar com você não foi a medicação para dormir,
mas a reprogramação do ritual noturno e a ativação do freio natural do cérebro com a passiflora. Sua história é a prova de que a insônia é uma doença de estilo de vida, e a cura passa pela disciplina de autocuidado. Para vencer a insônia, você precisa entender o inimigo em seu nível mais microscópico. A insônia crônica é uma manifestação de um desequilíbrio profundo que ocorre no nível celular e é muito mais sofisticado do que apenas não sentir sono. O verdadeiro gatilho é a desorganização do seu relógio biológico mestre, o núcleo supraquiasmático, NSQ, localizado no hipotálamo do cérebro. Este NSQ orquestra o ciclo de 24 horas, circadiano, de quase todas as células do seu corpo, e seu principal maestro é a luz. Quando você expõe seus olhos à luz azul, celulares, tablets, TVs, à noite, você está literalmente enviando um sinal de dia claro, hora de acordar e caçar ao seu NSQ. Isso inibe brutalmente a produção de melatonina pela glândula pineal. A melatonina não é apenas o hormônio do sono, ela é o sinal de fechamento do sistema. Sem ela, o gatilho inicial dispara. O sistema nervoso central, SNC, não recebe o sinal para desacelerar, e o estado de vigília persiste. A inibição da melatonina permite que a produção de cortisol, nosso hormônio de luta ou fuga, permaneça elevada. O cortisol é um esteroide que, em excesso à noite, age como um estimulante poderoso, elevando a frequência cardíaca e a pressão arterial, preparando o corpo para uma ameaça que não existe. Isso desencadeia uma reação em cadeia perigosa, iniciando pela ativação do eixo HPA, hipotálamo, hipófise adrenal. O estresse noturno mantém esse eixo ativo, o que significa que as glândulas adrenais continuam a bombear cortisol e adrenalina. Isso é o que causa aquela sensação de coração acelerado e mente que não desliga na cama. Em seguida, ocorre a excitotoxicidade neuronal. Em vez de entrar em um estado de reparo e calmaria, os neurônios ficam em um estado de hiperatividade, bombardeados por neurotransmissores excitatórios, como glutamato. Você fica preso em um ciclo de ruminação mental e ansiedade. E por fim, surge a dificuldade em chegar ao sono de onda lenta, SWS, e REM. O cortisol elevado e o estado de hipervigilância impedem que você passe pelas fases de sono leve para o sono profundo. Você passa a ter um sono fragmentado, com múltiplos microdespertares, sem nunca alcançar o sono reparador. Analogia. 1. O computador em modo de sobrecarga. Pense no seu cérebro como um supercomputador. O sono é a fase em que o sistema operacional instala atualizações, desfragmenta o disco e limpa a memória RAM. O cortisol noturno é como se você estivesse tentando fazer o computador rodar um software pesadíssimo e, ao mesmo tempo, instalar as atualizações. O sistema trava, superaquece e fica lento e ineficiente pela manhã. A insônia e o cortisol elevado não ficam confinados ao cérebro. Eles são um trauma sistêmico. No sistema cardiovascular, o cortisol e a adrenalina elevam a pressão arterial e a frequência cardíaca durante a noite. Um período em que deveriam cair. Fenômeno de dipping. A falta desse repouso noturno coloca uma pressão crônica nas artérias e no coração, aumentando dramaticamente o risco de hipertensão, arritmias e eventos cardiovasculares, como infartos e AVCs. No sistema endócrino, hormonal, o sono inadequado afeta a secreção de grelina, o hormônio da fome, e leptina, o hormônio da saciedade, levando ao ganho de peso e, o mais perigoso, a resistência à insulina, elevando o risco de diabetes tipo 2. No sistema neurológico, a falta de SWS impede a limpeza do cérebro. O sistema linfático, a faxineira do cérebro, não consegue remover resíduos metabólicos, incluindo a proteína beta-amiloide, ligada à doença de Alzheimer. A insônia crônica é, portanto, um fator de risco documentado para o declínio cognitivo de longo prazo. E no sistema imunológico, o sono inadequado enfraquece a produção e mobilização de células de defesa, tornando você mais suscetível a infecções virais. Analogia 2. A construção inacabada. O corpo é uma grande construção.
À noite é o momento em que a equipe de manutenção e reparos chega para consertar o que foi danificado. A insônia é como se o capataz forçasse a equipe de manutenção a trabalhar à luz de velas e com sirenes tocando. O trabalho é incompleto, os reparos são superficiais e a estrutura do prédio se degrada dia após dia. Analogia 3. A bateria viciada. O sono não é apenas recarregar a bateria, é um reset completo. A insônia é como recarregar uma bateria de celular viciada. Você conecta o carregador, mas a carga nunca chega a 100% e ela descarrega rapidamente. Você está sempre operando com 40% de sua capacidade cognitiva e física. É vital que você identifique onde, especificamente, você está sabotando o seu próprio sono. A insônia raramente tem uma causa única. É um ecossistema de fatores de risco que se acumulam. O primeiro fator de risco é a exposição à luz azul, luz de tela, à noite. A luz azul esverdeada emitida por smartphones inibe brutalmente a liberação de melatonina, pois ela sinaliza diretamente ao seu núcleo supraquiasmático para interromper, ou nem sequer iniciar, a liberação de melatonina. É a forma mais direta de dizer ao seu cérebro: é dia, fique acordado e alerta. O uso de filtros de tela ajuda, mas o simples ato de engajar a mente com conteúdo estimulante já é um fator de alerta. Patrícia, a jornalista, usava o Twitter na cama. Ela estava sendo ativamente bombardeada com luz estimulante e conteúdo carregado de ansiedade bem na hora de desacelerar. O conselho prático é implementar o toque de recolher da tela, 90 minutos antes da hora de dormir. Use apenas abajures de luz quente, amarela. O segundo fator de risco é o exercício de alta intensidade perto da hora de dormir. Treinos intensos, especialmente após as 19 horas, elevam a temperatura corporal central, o que dificulta o sono, e, crucialmente, elevam os níveis de cortisol e epinefrina, adrenalina. O corpo demora horas para que esses hormônios e a temperatura voltem à linha de base. O Ricardo, um entusiasta do esporte, só conseguia encaixar seu treino na academia às 21 horas. Ele notava que, mesmo exausto fisicamente, sua mente estava acesa. Ele estava confundindo a fadiga muscular com a prontidão neurológica para dormir. Mantenha o exercício de alta intensidade antes do final da tarde. Se precisar se exercitar à noite, opte por atividades de baixa intensidade e restauradoras, como yoga suave ou uma caminhada leve. O terceiro fator de risco é o hábito de cama para tudo, condicionamento negativo. Usar a cama para trabalhar, comer ou brigar. Seu cérebro é mestre em associações. Se você usa sua cama para trabalhar e se estressar, seu cérebro passa a associar o travesseiro com o estado de vigília, alerta e ansiedade. O quarto se torna um ambiente de trabalho, em vez de um santuário do sono. O Carlos tinha o hábito de ler e-mails de trabalho na cama. Quando ele tentava dormir, a cama se transformava em um gatilho de ansiedade. O conselho é: a cama é estritamente para dormir. Se você não conseguir dormir em 20 minutos, levante-se, saia do quarto e faça uma atividade calma com pouca luz até sentir sono novamente. O quarto fator de risco é o consumo de cafeína tarde demais. A cafeína bloqueia a adenosina, a molécula que cria uma pressão de sono. Como a cafeína tem uma meia-vida de cerca de 5 a 6 horas, metade da cafeína de um café, das 16 horas, ainda estará circulando em seu sistema às 22 horas, impedindo que o sono seja profundo e reparador. O Sr. Jonas bebia um chá verde depois do almoço como digestivo, sem saber que a cafeína estava impedindo-o de entrar no sono profundo à noite. Imponha o corte do meio-dia para qualquer fonte de cafeína. O quinto fator de risco é o lanche pesado, perto da hora de dormir. Efeito inverso. Ingestão de refeições ricas em gordura, proteína ou, pior, açúcar, nas 2 horas anteriores ao sono. Isso ativa intensamente o sistema digestivo, desviando o fluxo sanguíneo e acelerando o metabolismo. Isso é um sinal de atividade para o corpo, ativando o sistema nervoso simpático, de luta. O açúcar causa um pico de glicose, seguido por um pico de insulina. Camila, que comia sorvete à noite, percebia que acordava com uma fome estranha, às 2 da manhã. A refeição açucarada
era a causa da montanha-russa de glicose que a acordava. A última refeição substancial deve ser feita 3 horas antes de deitar. Se precisar de um lanche, opte por algo pequeno e com baixo índice glicêmico. Antes de mergulharmos no ritual, precisamos alinhar a filosofia por trás da solução. O erro fundamental que a maioria das pessoas com insônia comete é tentar forçar o sono. Você não pega o sono, você se rende a ele. A nossa abordagem não é uma tentativa de lutar contra a insônia, mas uma engenharia de entrega de sinais para o seu cérebro. O chá de passiflora não é a cura mágica, ele é o catalisador bioativo, o sinal químico que, combinado com o ritual comportamental, atesta para o seu cérebro. O trabalho acabou. É seguro descansar, estamos ativando o freio. A filosofia é restaurar o equilíbrio natural, reensinar o cérebro a responder ao ritmo do sol e da lua. Você está reativando seu sistema nervoso parasimpático, o modo de descansar e digerir, e demitindo o controlador de tráfego ansioso que é o seu cortisol noturno. O sucesso da passiflora reside na precisão do seu uso. Este não é um chá casual, é um medicamento botânico que deve ser tratado com disciplina e intenção. O método ritualístico, o protocolo crepúsculo de 30 minutos, é o seu guia. Passo 1. O preparo correto e a intenção. T 30 minutos. O propósito é extrair a máxima potência dos compostos bioativos. Use 2 colheres de chá, cerca de 2 g, de folhas secas de passiflora incarnata. Aqueça 200 ml de água até antes de ferver. Despeje sobre as folhas e, crucialmente, tampe imediatamente. O tempo de infusão deve ser de 10 a 15 minutos. As propriedades sedativas vêm de flavonoides e óleos voláteis, que evaporam se você não tampar. Erro comum 1. Usar saquinho de chá. Use a erva solta. Passo 2. A desconexão e a calma. T 20 minutos. O objetivo é remover todos os estímulos excitatórios. Desligue todas as telas e luzes brancas, azuis do ambiente. Mude para um abajur de luz quente. Coloque seu celular no modo avião e o deixe em um cômodo diferente. Ao escurecer, você estimula o cérebro a, finalmente, permitir que a melatonina seja liberada. Erro comum, The TWS 2. Ficar revendo mentalmente a lista de tarefas. Otimização. Faça uma breve lista de tarefas para o dia seguinte em um papel e caneta e guarde-a. Passo 3. A ingestão consciente e o foco. T 15 minutos. O objetivo é associar o calor e o sabor da passiflora à sensação de relaxamento. Pegue sua xícara coada e morna. Sente-se em um local confortável que não seja sua cama. Beba em pequenos goles, focando na respiração. Você está usando a xícara como uma âncora física para a calma. A passiflora está entregando seus flavonoides, que aumentam a eficiência dos receptores GABA, o principal neurotransmissor inibitório do SNC. Erro comum. 3. Beber rapidamente enquanto assiste algo no celular. Passo 4. A transição final. T0 minutos. O objetivo é entrar na cama apenas quando o corpo estiver pronto para o sono. Assim que a xícara estiver vazia e você sentir a primeira onda de peso nas pálpebras, vá ao banheiro pela última vez. Entre no quarto escuro e deite-se. O quarto deve estar mais fresco do que o resto da casa, idealmente entre 18 degrees e 20 degrees. O cérebro associa. Chá, plus, ritual. Sono. Erro comum 4. Tentar forçar o sono. Se não dormir em 20 minutos, levante-se e vá para outro cômodo até sentir sono. Muitas vezes, a dúvida é o que nos mantém acordados, então vamos silenciar as perguntas mais complexas. Eu posso desenvolver tolerância à passiflora? O risco de tolerância é muito menor do que em medicamentos, pois ela é um agente modulador. Além disso, o poder reside no ritual comportamental como um todo. A passiflora interfere com antidepressivos ou ansiolíticos? Atenção absoluta. Por aumentar a atividade GABA, ela pode potencializar o efeito de sedativos ou ansiolíticos. É obrigatório consultar seu médico antes de introduzir qualquer suplemento com ação no SNC. Por que a camomila e a erva cidreira não funcionam para mim? A camomila é um relaxante leve. A passiflora possui uma concentração e variedade muito maiores de flavonoides, como a passiflorina, com ação direta e cientificamente documentada
sobre o receptor GABA. Enquanto a camomila sussurra, a passiflora fala com autoridade. E se eu acordar no meio da noite? Não beba mais chá, não olhe o relógio. Se não dormir em 20 minutos, saia da cama, vá para um local escuro e frio e faça 5 minutos de respiração diafragmática profunda. Apenas volte para a cama quando sentir o sono retornar. Qual a diferença entre este chá e a melatonina sintética? A melatonina sintética é um sinalizador hormonal. A passiflora é um agente fitoterápico que aumenta a eficiência do seu neurotransmissor de calma, o GABA. A passiflora ataca o problema do cortisol e da ansiedade, silenciando o barulho e acendo o barulho, o que é frequentemente mais eficaz do que a melatonina em casos de insônia crônica. O chá e o ritual são a peça central, mas eles funcionam melhor em um ecossistema de apoio. Na nutrição, foque no magnésio e triptofano. O magnésio, encontrado em sementes de abóbora, espinafre, é o mineral do relaxamento e tem uma ação que se sinergiza perfeitamente com a passiflora. O triptofano, em ovos peru, é essencial para a produção de serotonina e melatonina. Inclua um punhado de amêndoas ou uma porção de espinafre no seu jantar e, se necessário, use um suplemento de magnésio bisglicinato. No movimento, a melhor rotina noturna é a que ativa o parasimpático. Yoga restaurativa, tai chi e alongamento profundo. Esses exercícios não elevam o cortisol. Faça 15 minutos de alongamento suave antes do seu ritual do crepúsculo. Na recuperação, gerenciamento do estresse, o gerenciamento do estresse é fundamentalmente o gerenciamento do seu cortisol. A técnica mais poderosa é a regulação da respiração. A respiração diafragmática profunda ativa o nervo vago, que é o tronco principal do sistema nervoso parasimpático. Use a técnica de respiração 4-7-8 no início do seu ritual. A expiração longa ativa o nervo vago e é o comando mais rápido que você pode dar ao seu cérebro para parar de produzir cortisol. Veja bem, a insônia prospera no caos, na ansiedade e na irregularidade. O que criamos aqui foi um ritual, um momento sagrado de previsibilidade e calma. Você está reensinando seu corpo a se desligar, usando a poderosa passiflora como um sinalizador químico e a disciplina do ritual do crepúsculo como o seu novo comando comportamental. Você não precisa ser refém dos seus pensamentos à noite, e você não precisa temer a hora de deitar. Você tem o poder de controlar seu sono, e esse poder começa com uma simples xícara de chá e 30 minutos de intenção. Você está, finalmente, honrando o seu corpo com o descanso reparador que ele merece. Então, a sua missão hoje é simples. Adquira as folhas de passiflora, prepare seu ritual e dê ao seu corpo o descanso que ele merece, recuperando sua saúde, sua memória e sua alegria de viver. Eu sou a doutora Camila Rodrigues, e a hora de dormir não precisa ser uma batalha. Tenha uma noite de sono maravilhosa.